seja bem-vinda. Pode vir por aqui. Você quer uma aguinha, alguma coisa? Obrigada. Um tiro na noite, uma vida sobre rodas e um travesti assassinado. É muito um filme sobre essas forças de construção e demolição, mas a gente acaba sempre se deparando com esse choque, né? Eu quero modernizar a cidade, mas eu também gosto daquele antigo, né? No longa, a gente tinha uma ideia de fazer uns 14, 15 personagens, e quando a gente transformou essa ideia numa série de 13 episódios, 26 minutos, a gente rodou, no fundo, 52 personagens. É um plano de 4 minutos, que a gente ensaiou muito, e eu resolvi fazer em plano sequência, não ter corte. Porque quando você corta, é um subterfúgio sempre de emoção. Quando você não corta e deixa ali, é mais cru. Eu acho que as pessoas acabam se envolvendo mais com a emoção do ator. Várias cenas dessas caíram porque não faziam mais sentido na montagem. É um momento perigoso. Muitas vezes você quer falar de muitas coisas e termina sem falar de nenhuma. Quando a gente opta por ter um caminho, eu acho que você tem que saber desprezar os outros. Um curta-metragem, para mim, a função básica dele é laboratório. É o momento em que eu vou testar linguagem, que eu vou testar pegada de diferente direção, de iluminação. Então a razão desse filme e outros que eu tenho feito é me testar ao extremo como diretor, para aprender. Eu não aceito isso pra você, seu moleque! O romance policial Berenice Procura, do escritor brasileiro Luiz Alfredo Garcia Rosa, ganhou uma adaptação cinematográfica. A história se passa no universo underground carioca e apresenta travestis e transexuais sem caricaturas ou preconceitos. Atenção! Câmera rodando! 3, 2, 1, foi! Quando eu cheguei para dirigir esse filme, ele já estava no 6º tratamento. Aí eu comecei a mexer no texto e a Elisa falou para mim, olha, a gente tem esse tempo para fazer o filme, que são 4 semanas, e a gente estava com 120 páginas. A gente chegou em 73 páginas. A gente cortou 50 páginas do texto porque não adianta nada você rodar as 50 páginas que eu ia cortar na edição. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que preservar a história e a qualidade, tem que saber o que a gente pode fazer nessas 4 semanas. Então, é uma equação de tentar achar qualidade, ao mesmo tempo você tem que achar como executar isso no tempo que a gente tem. Eu estou muito feliz com o resultado. É a primeira vez que eu trabalho com Alan, diretor, Alan Fitterman. Estou amando. Ele é um diretor extremamente sensível, é um diretor talentoso, que sabe exatamente o que ele quer. E nós estamos fazendo uma belíssima parceria. O Alan Fitterman, que já tinha feito televisão com ele, é um cara talentosíssimo. A Elisa, a produtora, é uma mulher de cinema. E eu me sinto muito feliz de estar fazendo cinema, fazendo um livro do Garcia Rosa. A gente veio do Garcia Rosa, que é um drama policial, mas a gente queria humanizar o filme. Para humanizar o filme, eu quis trazer umas relações humanas de casais, falar sobre transexualismo. É muito interessante falar sobre essa história, porque esse universo transgênero é um universo que sempre me interessou. Eu acho que tudo que está à margem, todos os artistas, as pessoas livres, corajosas, que puderam ser verdadeiras com o que elas são, me interessa, sempre me interessaram. Então, quando eu soube que esse era o tema do filme, realmente eu quis fazer. Nosso grupo tem alguns atores iniciantes que são de fato transexuais e de fato travestis. Nós fizemos questão de que essa parte fosse toda muito realista. Então nós misturamos esses novos atores com atores como Vera Holtz, Cláudia Abreu, Dom Moscovis e deu uma liga espetacular. Essa questão da transexualidade tratada de uma maneira muito delicada, verdadeira, sincera, assim, não tem meias palavras no filme. Eu falo para as pessoas que não adianta a gente contar uma história se o que acontece na frente da câmera não acontece. Acho que o mais importante é a gente poder se emocionar com o que a gente está contando. E eu estou emocionado contando essa história. Eu espero que as pessoas também fiquem. Foi! Os mistérios de um casal separado dão margem a situações tensas. A fotografia quente em tons de amarelo e laranja
estampa na tela as segundas intenções dos personagens no longa Malícia. O Malícia é um filme sobre um personagem, o Raul. Ele se separou, mas ele não consegue levar a vida dele para frente. Ele é muito ligado na ex-mulher e na atual namorada e ele passa a espionar por uma câmerazinha web a ex e a atual. Quantas garrafas de vinho você tomou? Umas 2? Quem disse que eu tomei vinho? Cheirei sua boca quando você estava dormindo. Você não fez isso. Malícia é uma palavra perigosa até, porque a gente usa muito malícia em português. Não é aquela malícia de querer fazer o mal, mas aquela malícia de aprender como se joga. Então o filme parte um pouco dessa intenção de fazer mal, de prejudicar, mas ele acaba pegando esse outro significado maior, que é um pouco da esperteza, do sacar o mundo, né? Quem é a Marina? Também não sei. Como não sabe? Não sei, a pessoa que vai vir buscar o dinheiro amanhã. Você não tem medo? O roteiro é meu e da Ana Sagese. A gente começou esse roteiro como uma crônica dos mortos-vivos, que foi um primeiro tratamento. Mas aos poucos, durante a filmagem, o filme foi mudando. E ele sempre teve essa coisa de ser um roteiro que falava sobre relações modernas, e isso me interessou muito. Quando a gente estava montando, a gente tinha a crônica dos mortos-vivos, mas tinha o Malícia, que eu achei muito mais interessante de dar esse enfoque do que o título original. O filme falava muito sobre essa relação de hoje, como esse ambiente virtual influencia no nosso dia a dia, inclusive nas relações mais íntimas. Que bosta eu gostar de você. Eu sou muito burra mesmo, né? Você é igual meu pai. O filme é sempre uma descoberta, né? Eu nunca fiz um filme em que tá um roteiro, você vai lá e filme é aquilo. Não é. Eu acho que essa dinâmica do longa é bacana, porque te permite alternativas a uma visão estática, né? De uma história, de um enredo. Tá espionando a gente? Claro que não. Pai, eu não sou idiota, eu tô vendo o que você tá fazendo. Filha de 2 ícones do cinema nacional, ganhou 4 prêmios de cinema e agora está aqui lançando 3 novos longas. Eu tenho o grande prazer de receber aqui no estúdio do Revista Jim Sganzerla. Jim, muito obrigada pela sua presença. Prazer todo meu. Muito feliz de você estar aqui. Vem cá, de uma família de gente de cinema, de gente tão potente no cinema, como é que você se descobriu atriz? Desde criança você já sabia, vendo seu pai, vendo sua mãe, você já tinha isso dentro de você ou foi uma coisa que foi amadurecendo aos poucos? Interessante, Natália, porque eu não fiz um caminho tradicional, assim, talvez por ser filha desses gigantes, com uma personalidade muito forte também. Eu nunca quis sentir uma interferência deles em relação à minha escolha profissional. Então eu tive uma resistência. Por um bom período eu achava que eu não queria ser atriz, que eu queria trabalhar com psicologia, com humanas, mas não queria ser do mundo artístico. E aí a paixão começou a surgir estudando e vi que aquilo era uma necessidade minha mesmo, assim, que era onde eu me expressava, que aquilo ali era algo que fazia parte da minha essência. O Signo do Caos é um filme do seu pai, que é o Rogério Sganzerla. E foi o seu primeiro filme, foi a sua primeira participação no cinema? Como é que foi essa primeira coragem, tipo, eu vou, agora é isso aí que eu quero e essa decisão? Foi incrível, assim, eles me chamaram para fazer uma participação, até que o papel acabou crescendo, assim, era uma lolita. Eis um país onde eu nunca poria os pés. Muito bem. Você é linda, belas fotos. A relação com meu pai como diretor, que ali eu já via não mais o pai, né, mas era uma relação profissional, era muito especial, assim, a forma que ele conduzia. Eu observava também, muito atenta, como é que ele dirigia os atores. De criança você já acompanhava? Acompanhava. Você ia acompanhava. nos sets, você ficava curiosa? Acompanhava, ia nas peças quando minha mãe estava em cartaz, ele dirigiu ela algumas vezes no teatro, acompanhava nas filmagens. E ele me dizia, olha, quando você sentir a câmera perto de você, sinta que como se fosse um flerte. Sinta como se fosse um amigo ou um namorado, alguém que você tenha muita intimidade. Ou então enfrente a câmera. Nunca tenha medo dela, não se intimide. Torne ela sua amiga. E foi através desse filme que eu comecei a enveredar pela área artística e trabalhar no cinema.
Cara, você teve 2 filmes, o Falsa Loura e o Meu Nome é Dindi, dois filmes que te deram prêmios no Brasil e em Portugal. O Dindi foi um exercício maravilhoso, porque é um filme todo feito em plano de sequências, um filme de orçamento pequeno, feito em película, então o filme pequeno você não repete muitas vezes, porque isso encarece muito a produção, que você sabe. Cenas de 12 minutos, então... Não pode errar. Não pode errar. Teatro quase, né? Exato, por um lado é. E ao mesmo tempo você tem que sempre fazer incrivelmente todas as vezes que você vai fazer. E as águas deste rio, onde vão, eu não sei. E Falsa Loura, sem dúvida, trabalhar com Carlão, foi praticamente o último filme dele, um mestre, um gentleman no set maravilhoso, assim, de uma generosidade. E Falsa Loura eu tive esse retorno muito do público em Brasília. Logo que a cena aconteceu, o público aplaudiu em cena aberta e no que eu saí, me perguntaram, olha, você acha possível que você venha ganhar o Candango? Eu falei, como? Eu achei que era um absurdo, assim. Calma, gente. Isso por conta da reação que o público tinha sido muito efusivo, exato. E depois aconteceu e foi incrível, eu fiquei super feliz. E feliz também pelo Carlão, que também o prêmio do filme, não é só meu, né? Champanhe! Tu tá gastando, hein, mina? Eu pago tudo, tá? Mas você não vai me apresentar a amiguinha? Essa é a TT, é uma grande estilista. No centro do Rio de Janeiro, uma praça vazia, um chafariz seco e um estacionamento subterrâneo. Ali ficava o Palácio Monroe, antiga sede do Senado Federal. Um documentário investiga a destruição desse cartão postal carioca e reflete sobre o caráter demolidor que a cidade cultiva desde a sua fundação. Esse prédio, Palácio Monroe, segue todos os cânones da Academia Francesa, muito bem aplicados. O filme ele é a história do palácio como um todo, desde a sua construção até a sua demolição, mas a gente tem essa preocupação de entender as demolições do Rio de Janeiro. E o Palácio Monroe é um pouco o símbolo disso, porque ele marca um momento na sua construção, que é a abertura da Avenida Central, que é quando a cidade está se modernizando, né? E para isso começa já uma saga de demolições na cidade, né? Para abrir a avenida. Quando abre a avenida, ela tem já um aspecto muito regular, né? Mas não demora muito, em 5 anos já começam a demolir para construir prédios mais altos. A gente fala um pouco desse início do palácio no filme e depois a gente vai falar bastante mais do final, né, da década de 70. Porque esse é um momento que está tendo muitas demolições no centro da cidade. A demolição do prédio, embora a gente não possa provar que era um objeto de especulação imobiliária, a gente consegue perceber nitidamente que ela está dentro desse contexto. No fim do governo Pereira Passos, tinha 35 prédios prontos, 85 em andamento. De todos os lotes, só 4 não tinham sido vendidos. O palácio ele ficava no final da Avenida Rio Branco. Ele ficava num ponto muito importante, era quase assim um coroamento, né, um símbolo da avenida, que por sua vez já é o símbolo do projeto de modernização. Então ele vira um dos principais cartões postais da cidade. Por isso que há uma espécie de um trauma coletivo, um trauma social da sua demolição, porque é um aspecto identitário da cidade que se perdeu nessa demolição. Foi colocado como elemento de provocação contra o Palácio Monroe que a linha do metrô iria atingir as estruturas do Palácio Monroe. O filme é muito um filme sobre essas forças de construção e demolição. No Rio, na verdade no Brasil, na América Latina, isso é mais intenso porque aqui é o novo mundo, né? Existe uma coisa de ser novo, né? De ser moderno. As transformações são mais lentas na Europa. E aqui é o contrário, né? Vamos modernizar sempre. Velhas residências e prédios mordem o pó, sob o impacto das brincadeiras das equipes de demolição. O ABC Paulista já foi palco de muitas greves e testemunhou a ascensão do movimento sindical brasileiro. No final da década de 70, Leon Hirschman lançou um filme sobre a luta dos operários por melhores salários e condições de vida. Andaram falando em confronto, andaram falando que se nós voltássemos à greve, iriam colocar canhão em São Bernardo do Campo. Para enfrentar os tanques que serão colocados em São Bernardo, cada um dos trabalhadores deverá colocar como arma a sua esposa e o
seus filhos da rua! Eu gosto muito do ABC da Greve, pela coragem dele de filmar aquela situação, né, que era o Brasil durante a ditadura, as greves eram proibidas, e ele acompanhou esse período das greves no ABC no final dos anos 70 e início dos anos 80 com muita coragem, fazendo um filme de cinema direto, que é uma coisa que era até recente no Brasil na época, e eu gosto muito do Leon Risman por todo o trabalho dele. Nós estamos também com o nosso sindicato sob intervenção. Estamos lá sofrendo uma pressão terrível. O nosso sindicato cercado por burucutus, por cavalarias, cancães, enfim, vários militares lá tomaram conta do nosso sindicato. Mas nesse filme particularmente, eu gosto das cenas em que ele mostra os diálogos entre a força policial, a força da ditadura e os trabalhadores do ABC. É um filme que me emociona muito, até de falar. Comandante, é o seguinte, o pessoal, entende? Ele está com medo de represália mesmo, entende? Eu sou um diretor do sindicato, entende? Então, se o pessoal dispersar, a nossa briga é justa, entende, comandante? O senhor sabe disso, entende? Sem baderna, sem confusão, entende? Mas o nosso medo é ir preso, porque nós somos pai de família, entende? E temos medo realmente de ter preso. Isso não é a menor dúvida, porque não somos marginais. Não há problema nenhum, Não quero prender ninguém. Então, tá a palavra do coronel, que acho que é o suficiente para garantir. Acabou. Tá certo? Agora o pessoal vai ficar uma meia dúzia de tipo de boletim, entende? Não tem problema. Pacificamente. Não vai haver interferência. Um tiro perturba o silêncio no luxuoso bairro do Lago Sul, em Brasília. O drama, com toques de suspense do diretor João Inácio, constrói pontes narrativas através de sons, como um vidro quebrando, um telefone que toca ou um tiro. O frio inundou 2 corações que agora cantam uma canção de dor. O que é a vida se já não consigo me ver em seus olhos? A quem pertence a vida? O tiro é uma história muito comum para Brasília, porque é a história de um empresário de uma multinacional como tantos outros. A esposa desconfia porque ele não tem desejo sexual e um tal Carlos liga o tempo inteiro para ele e a gente, como espectador, olha e fala assim, esse cara ele está em crise com relação à sexualidade dele. Uma crise de identidade. Eu sei que você está me ouvindo. As coisas não podem continuar assim. Vamos recomeçar. Olha, eu tô indo pra aí. Tô indo pra aí agora, tá? O filme é todo um jogo de coisas que parece que são e não são. Então é um filme que o tempo inteiro eu brinco com essa questão de que, olha, aquilo que você parece que é, não é. Cuidado. Preconceito não é necessariamente aquilo que a sociedade estabeleceu como preconceito. É você prejulgar qualquer coisa sem você julgar corretamente. Carlos! Carlos, abre a porta, Carlos! Durante 24 anos eu fui executivo de uma multinacional. E eu vi de perto, em muitos casos, que acontece não só em multinacionais, mas pessoas que se dedicaram a fundo nas suas profissões, mas arruinaram sua família, arruinaram seus relacionamentos. Então isso é uma história muito corriqueira em Brasília, porque muita gente que vem de fora para cá, ela quer fazer sua carreira, porque Brasília é lugar do dinheiro, ainda tem esse estigma, que Brasília é lugar de realmente você ter sucesso. É possível, mas você tem que saber como medir vida pessoal e vida profissional. Arma na minha casa, não! Some daqui, seu merda! Some! A vida é minha! Um filme realizado em meio à poeira e à fumaça, mas cheio de poesia. O longa-metragem nasceu da série Sobre Rodas, América Latina, exibida na TV Brasil. Para a versão cinematográfica, o diretor selecionou os personagens mais originais. Vamos que chegou na basura de Palermo! A ideia da série do documentário é pessoas que ganham a vida sobre rodas, atração humana, para desenvolver uma atividade informal nas ruas do continente latino-americano. Então a gente rodou na Argentina, no Chile, na Colômbia, Cuba e Brasil. Então são personagens, de alguma maneira, construíram uma persona, construíram uma personalidade da rua. Esse personagem, por exemplo, é o Kizuki, que é um cara que vende sacolé nas ruas de Belém. Ele usa uma máscara e seus clientes, que são crianças de uma escola pública, nunca viram seu rosto. Tudo começou numa brincadeira de carnaval, né? Eu meti na cabeça que eu ia sair de japonesa. Então, eu lembrei que na cultura oriental tem o teatro kabuki, que é um teatro de máscaras, né? Eu digo, pronto, vai ser isso. Essa persona que eles criaram para estar na rua, exercendo sua atividade, vai além de uma questão estética ou exterior. De certa maneira, é uma coisa que está já dentro deles e que eles conseguiram exteriorizar de alguma maneira.
Cada personaje que yo construyo demora aproximadamente 1, 2, 3 años en su completamente desarrollo y después desaparecen. Esse aqui é o Divino Anticristo, que é um personagem chileno. Ele vende seus livros nas ruas de Santiago. É o único dos personagens que mora nas ruas, de fato. Né? Uma figura assim, quase que mítica. Me parezco Moisés, escribo lo que me dicta la divina providencia, escribo lo que me dicta la divina providencia. Porque eu converso com o Senhor Cristo antigo telepaticamente. Esse recorte me possibilitou encontrar um tipo de personagem que geralmente são orgulhosos, que gostam de se apresentar assim, que são autossuficientes. La calle tiene que ser una gente que esté loco y sea un salvaje para hacer este tipo de trabajo. ¡Mambo! E a roda entra aí tanto no sentido objetivo, do movimento que ela proporciona, então um cara que circula na cidade, né? Então ele, de certa maneira, usa a cidade um pouco como uma extensão da sua casa, né? Mas também no sentido metafórico da roda, né? Porque a roda da vida. Las ruedas me apetecen mucho, como porque las ruedas son elementos que la gente les encanta. Uma outra experiência que eu imagino que deva ter sido incrível foi o Luz nas Trevas, que é uma continuação do Bandido da Luz Vermelha, que é um filme do seu pai, que sua mãe foi musa e um personagem importantíssimo, principal. E aí, como é que foi para você estar com ela nessa continuação desse filme, que imagino tenha uma trajetória muito importante para a sua história, para a história da sua família, de certa forma, devia estar no seu imaginário de uma maneira muito presente. Luz nas Trevas, como você disse, roteiro do meu pai, continuação do Bandido da Luz Vermelha, eu faço a Jane, que é uma continuação, mas sem ser da Janete Jane, mas é uma referência direta, sou filha dela. Então, é tudo ali cheio de cargas simbólicas. Ela ganhou todos os prêmios, enfim, um filme que consagrou, é um marco do cinema nacional, considerado pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade, tudo isso. Sensacional, né? É incrível, que isso vai ficando ali. Falei, gente, como é que eu vou fazer um trabalho assim, né? E aí eu falei, bom, ou eu não vou conseguir fazer, ou eu vou me livrar desse peso. Sim, se libertar para fazer da sua forma. E aí eu consegui escolher e, de fato, ir por esse caminho de... Falei, não, vou fazer uma Jane como eu acredito que seja, lendo o roteiro, vi todas as referências que ele dava. Nesse aspecto, minha mãe, como diretora, ela dá muito espaço para o ator contribuir, ela quer isso. Você fez um filme no ar em Portugal. Como é que veio esse convite? Como foi essa experiência? Foi incrível, assim, foi pelo Facebook, uma coisa muito inesperada. Eu conheci o diretor porque eu ganhei um prêmio em Portugal alguns anos atrás, com Meu Nome é Dindi. Eu adoro Portugal, acho que o cinema português é um cinema extremamente inventivo. E foi incrível, eu adoro o cinema português, eu acompanho, eles são loucos, eu acho que é por isso que eu me atraio. Quando tiveres o dinheiro, eu ajudo-te a fugir. Quem disse que eu quero fugir? Você fez um outro projeto que é o Prefeito, que está dentro do Tela Brilhadora, que é um projeto do Bruno Safadi, que tem o Bressani também, e que também é uma espécie de uma homenagem ao seu pai, ao Bressani, a todo esse cinema. Como é que foi para você participar desse projeto? A Tela Brilhadora são 4 diretores, o Júlio Bressani, o Bruno Safadi, que muitos anos foi assistente do Júlio e hoje tem a sua trajetória própria, o Moa Batson, que é também diretor, mas também vem... Diretor de arte. Diretor também, de arte, exatamente. E o Rodrigo Lima, que também vem do cinema do Júlio, como montador e de outros grandes cineastas também, e que dirige sua primeira ficção. É o encontro desses 4 diretores, num projeto ultra inteligente e barato, no sentido que eles filmaram tudo em uma semana, uma coisa em tempo recorde, cada filme. O filme é todo filmado na perimetral, nos troços da perimetral. O cenário é incrível, ou seja, a locação, que o visual, a fotografia. Foi logo depois que demoliram? Durante. Cidade do céu, sempre azulado, teu sol enamorado da noite de luar. A sua experiência com o teatro te ajuda nesse momento, na hora da direção, se você dá dicas, se você troca com a sua mãe nesse sentido? Acho que sim, acho que o teatro ele permite também o ator a ser dono do seu trabalho, né? Acho que essa experiência que você tem direta com o público ali, naquele momento, todos os dias, de uma certa forma deixa o ator mais também preparado, esse ator de muita prontidão. O Halé, por exemplo,
Minha mãe é uma diretora que gosta de deixar muitas coisas em aberto, assim. É bom e difícil pro ator. Apesar de eu ter essa relação com a minha mãe, por incrível que pareça, eu mantenho ali uma relação com uma diretora, assim. Eu dou minha opinião, interfiro em algumas coisas, mas sempre com respeito, que a opção é dela, é o que ela quis fazer. Então, não abuso por ser minha mãe, dizer, ah, não, mãe, eu vou Muda isso aqui. Exato, não faço isso, assim. Allais foi pedra de escândalo da dramaturgia. Um retrato prévio do teatro épico filosófico de Brecht. Querida, muito prazer te conhecer, em ter você aqui, tá? Prazer foi meu. Volte sempre. Maior prazer. Bom, se vocês quiserem ver a entrevista na íntegra, entre no site revistadocinembrasileiro.com.br. Eu deixo vocês com mais um filme de micrometragem. Até mais. Passa o celular aí, cara. Que porra é essa, velho? Eu quero um smartphone, eu quero bom, vai. Eu não tenho outro. Na minha carteira só tem um RG e umas moedas. Porra, você não trampa não, cara? Você é vagabundo? Terminou o ensino fundamental? Sabia que agora tem telecurso, né, cara? Eu sei, mas hoje é meu primeiro dia de trabalho. Minha mulher engravidou e tive que arrumar um emprego. Caraca, cara, você tá pior que eu. Trampa onde, velho? É logo ali. Ah, então deixa que eu te acompanho. A região aqui anda muito perigosa. Não, véio. é aqui já, é pertinho, não precisa não. Então falou aí, cara. Até mês que vem, hein? Se cuida. Fica com Deus, cara. Porra, difícil encontrar gente assim, velho. Ô, smartphone, cara. Passa o smartphone, velho.